Boa noite, mais uma vez uma alegria estarmos juntos, apesar de virtualmente todos distantes, mas eu tenho certeza que isso tudo logo vai passar. Estaremos reunidos como família, como amigos, como igreja para louvar o nome do Senhor. O nosso Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração neste momento. E eu te convido a entregar o que você tem de mais valioso, que é o seu coração, a sua vida, os seus desejos, os seus sonhos. Entregue ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele satisfará os desejos do teu coração. Louve conosco. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Estamos chegando ao final da nossa série Mente Saudável. E foi uma alegria muito grande compartilhar com vocês, nesses 3 episódios, princípios da Bíblia para cuidar da nossa saúde mental. E hoje nós vamos continuar abrindo a Bíblia, estudando os princípios do Senhor, para que a gente possa aplicar na nossa vida e assim ter uma melhor qualidade de vida. O tema de hoje é fundamental para o momento onde nós estamos vivendo. Como cuidar da nossa vida de modo a evitar a ansiedade, a preocupação pelo futuro. Por isso eu quero convidar você, nesse instante, a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Obrigado, bom Deus, por esses estudos que tivemos até agora. Obrigado porque nós podemos encontrar na Bíblia princípios para cuidar da nossa vida em todas as áreas, inclusive da nossa mente. Continua cuidando de nós, nos iluminando em todas as coisas, abençoando a nossa vida e nos dando discernimento e sabedoria para aplicar a Tua palavra no nosso viver. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa ansiosa? Você se preocupa com o futuro? Quando você vai dormir, você tem dificuldade para adormecer porque os pensamentos vêm na sua mente o tempo todo, o que você tem que fazer amanhã, aquilo que não foi terminado, aquilo que te deixa angustiado. Como é o seu sono? Como é o seu dia? Tem acordado cansado depois de ter dormido 5, 6, 7, 8 horas às vezes? Enfim, as pesquisas mostram que grande parte da população são ansiosas. As pesquisas têm evidenciado que o Brasil é um dos países com a maior quantidade de pessoas ansiosas no mundo. E, se as pesquisas estão corretas, muito provavelmente eu estou falando para alguém agora que se preocupa com o futuro. Se preocupa de uma forma exagerada. Se preocupa demais e pensar muito no amanhã, no que vai acontecer depois, tem tirado a alegria e o prazer de viver o agora. Mas será que a Bíblia tem algo a nos ensinar sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma coisa a falar para a gente sobre ansiedade? Será que a Bíblia pode nos ajudar a viver o agora, o hoje, sem as preocupações exageradas do amanhã? É isso que nós vamos estudar nesse momento. E para tanto eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Esse capítulo é um capítulo muito especial, porque Jesus tem um ótimo ensinamento para a gente no que toca a ansiedade. E eu quero convidar você então a abrir a Bíblia junto comigo. Mateus capítulo 6, está no finalzinho, o versículo 25 em diante. O texto diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Eu vou começar trazendo para você essa pergunta que Jesus fez, ou essa afirmação, que é quase um mandamento. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Como é que a gente pode viver nesse mundo sem ficar ansioso com a nossa vida? Como é que a gente pode viver sem se preocupar com amanhã? Sem pensar no que vai ser amanhã? Mas sabe o que é interessante? A gente tem percebido ultimamente que, por mais que você pense, por mais que você planeje, por mais que você idealize, o amanhã pode ser muito diferente daquilo que você imaginou. E a gente está observando isso muito agora, nesse momento que estamos vivenciando. Nossos cultos têm acontecido pela internet. As pessoas não estão podendo vir à igreja. E se você olhar para alguns meses atrás, dos nossos planejamentos, dos nossos sonhos, naquilo que nós sonhamos para viver agora, isso não estava na cabeça e na imaginação de ninguém. Ninguém estava imaginando vivenciar ao longo desses últimos meses essa pandemia e essa crise. Crise na saúde, crise financeira,
crise política que nós estamos vivenciando agora. Quantas pessoas planejaram coisas muito bonitas para 2020? Fizeram planos em todas as áreas. Algumas pessoas compraram um planner para poder organizar a vida, organizaram a agenda, sonharam, rabiscaram, construíram muitos projetos. Mas a realidade está se mostrando muito diferente. E é assim, é por isso que Cristo olha para mim e olha para você e fala o seguinte: não andeis ansiosos com a vossa vida, com o dia do amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã, ele é imprevisível. O amanhã pode ser muito diferente daquilo que nós estamos sonhando agora. E tem pessoas que, em vez de viver o hoje, vivem apenas querendo que o amanhã chegue, querendo que um lugar específico do futuro traga a felicidade, vivenciando, esperando que o amanhã mude a sua história, mude a sua vida e as façam pessoas muito diferentes daquilo que são. E o que acontece na prática é que, por pensar tanto no amanhã, por se preocupar tanto com o dia de amanhã, esquecem de viver o hoje, esquecem de viver o agora. Queridos, o amanhã é incerto para todos nós. O amanhã pode ser muito diferente. Mas como encontrar equilíbrio, então? E nós vamos para a palavra de Deus, para continuar lendo na palavra algumas informações, como colocar esse ensinamento de Cristo, esse mandamento na nossa vida. Como é que nós podemos andar sem ficar ansiosos pela nossa vida? Cristo trabalha 3 aspectos aqui. Não fiqueis preocupados com a vida, e nisso não se preocupem com o que vão comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que ao vez de vestir, porque a nossa vida é muito mais importante que tudo isso. E aí ele nos convida a olhar para algo especial. Jesus utiliza a natureza, como ele fazia muitas vezes, para nos ensinar uma lição muito interessante. Eu quero compartilhar isso com vocês. Diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Eu gosto de pensar o seguinte: o texto diz claramente que o nosso Deus nos sustenta. O seu passado estava nas mãos de Deus. O seu presente está nas mãos de Deus. E se o passado e o presente estiveram nas mãos dele, o futuro não estará também? Se Deus cuidou de você até agora, dando a você o que você precisa, Ele não vai continuar cuidando de você nos próximos dias? A grande ênfase aqui é que nós precisamos aprender a confiar muito mais em Deus do que em nós mesmos. Confiar muito mais na proteção e na segurança de andar ao lado de Deus, seguro de que Ele está conosco em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer situação, do que colocar a confiança sobre aquilo que nós podemos fazer ou aquilo que nós temos. É bem verdade que aquilo que nós temos, ou a nossa vida como nós conhecemos agora, pode mudar num instante. A vida, ela não é fixa. O que há de mais certo na vida são as mudanças. As mudanças podem nos surpreender a qualquer momento. Quantas pessoas tinham tudo e perderam tudo num simples momento? Quantas pessoas tinham uma saúde perfeita, mas um ou outro fator levaram-as a uma situação muito diferente da que elas viviam anteriormente? E o que se faz quando a vida muda por completo? Nas mudanças que acontecem na nossa vida, tem uma coisa que nunca vai mudar. Tem uma coisa que sempre vai continuar permanente, estável. E sabe o que é? É o cuidado de Deus e a proteção de Deus sobre você, sobre mim e sobre todos nós. Deus, Ele nunca, Ele é pego de surpresa. Não tem nada na sua vida que Deus, Ele não conheça de antemão. Tudo que vai acontecer com você no amanhã, Deus já sabe. E Deus, Ele já está utilizando tudo que está ao seu alcance, inclusive os anjos, para poder te ajudar e a te preparar para enfrentar as grandes batalhas do amanhã. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes, ou o que eu faço muitas vezes na minha vida? É que eu não vivo agora. Eu não vivo o plano de Deus para mim
hoje. Eu não vivo ao lado de Deus nesse momento, nesse instante, e aprendo com Ele agora. Eu fico tão preocupado com o amanhã, tão preocupado com aquilo que ainda não aconteceu, que eu deixo de viver a oportunidade e deixo de aprender as lições que Deus quer me ensinar agora no presente. Porque Deus hoje quer me preparar para viver aquilo que vai acontecer no amanhã. Mas para isso acontecer de fato, eu não posso estar no amanhã. Eu preciso estar hoje, no presente, conectado com a minha realidade agora. Na vida, muitas vezes nós sonhamos, planejamos, organizamos e queremos estar no controle de todas as coisas. E o grande problema da ansiedade se reside no fato de não termos o controle de tudo. Nós queremos controlar todas as minúcias da vida, mas a vida não é assim tão fácil de ser controlada. Muitas coisas que nós sonhamos e planejamos não passam pelo nosso controle. E já que não temos o controle de tudo, nós temos duas opções. Ou ficamos desesperados, ou ficamos preocupados, ou ficamos com muito medo, medo do que vai acontecer, medo do desconhecido, medo de perder o controle, medo de não saber o que fazer, ou nós confiamos no Deus que já sabe de tudo e que está tranquilo e em paz, porque está no controle da história. Deus, Ele já está no controle, queridos. Você não precisa estar no controle da sua vida, porque Deus, Ele já está lá por você. Deus já está controlando todas as coisas, e a nossa função é descansar. É por isso que nós podemos olhar para os passarinhos e ver que os passarinhos, eles descansam em Deus. Eles confiam, por quê? Porque Deus os sustenta em todas as coisas. O texto continua dizendo o seguinte, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha o que diz o texto no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe quais áreas da vida te deixam preocupado. Muitas vezes, meus amigos, o grande problema da ansiedade é que nós queremos abarcar para a nossa vida aspectos e áreas e um volume de coisas que nós não conseguimos dar conta. Ficamos tão preocupados com tantas coisas, enchemos a nossa rotina de tantas preocupações, de tantos aspectos a cuidar, e ficamos sobrecarregados, preocupados com tantas coisas que acontecem por aí, com tantos desafios a enfrentar. Quem de nós, às vezes, é capaz de agir e capaz de viver com uma agenda lotada, onde não existe tempo para descansar, onde não existe tempo para parar, onde não existe tempo para respirar? Para entender que a vida não é viver numa rodinha de hamster, correndo, 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 correndo. O que Cristo está chamando a atenção aqui é exatamente para isso. Não se preocupem com amanhã, porque eu já estou no controle de todas as coisas. Eu já sei tudo. Não tem nada que vai acontecer com você que vai me pegar de surpresa. E se você deixar de confiar em você e descansar em mim, confiar em mim, eu vou cuidar de todas as coisas. E eu vou ensinar você, eu vou preparar você para você viver o amanhã. Porque como nós já vimos anteriormente, quando o amanhã chegar, já não é mais amanhã, é o seu hoje. O hoje de cada dia. Meus amigos, esse texto ele é simplesmente incrível. Eu sou um pouco ansioso. E a ansiedade tem como base o medo e o descontrole. O medo de perder o controle sobre as coisas. O medo de perder, sabe, o controle da vida, as rédeas. Mas qual a porcentagem da vida que nós controlamos mesmo? Quais são as rédeas, de fato, que estão na nossa mão? E aí nós precisamos entender e parar para refletir, de fato, o que nós podemos controlar? O que está, de fato, em nossas mãos? Quais são as esferas que nós podemos, de fato, intervir na nossa vida para poder pensar no amanhã? E aí, meus amigos, é um exercício diário de reflexão.
Porque gastamos tanta energia, às vezes, querendo controlar o incontrolável e deixamos de controlar aquilo que podemos exercer algum tipo de controle. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Como você tem cuidado de você? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado das suas finanças? Como você tem cuidado da sua saúde? Essas coisas podem estar no nosso controle. Algumas delas não estão. Você pode controlar o amor que você oferece para a sua família. Você pode controlar a quantidade de abraços, mas você não pode controlar se um carro vai fazer uma ultrapassagem errada e bater de frente contra o seu. Você pode controlar a sua alimentação, você pode controlar a atividade física, mas você não pode controlar, por exemplo, um vírus que chega de surpresa e pode contaminar sua família de um jeito ou de outro. Isso foge do nosso controle. Nós podemos sim preocupar, mas amigos, tem coisa que não tem como se preocupar. Tem coisa que é descansar e deixar nas mãos de Deus. Haverão coisas que, por mais que você pense, se preocupe, não tem jeito. Tem coisa que foge do seu controle. E quanto mais cedo nós entendemos que nós não temos como controlar todas as coisas, mais descansamos e mais energia gastamos para de fato atuar sobre aquilo que pode mudar. Pensa aí, faz um exercício comigo. Coloca no papel quais são os seus medos e quais são as suas preocupações. O que hoje te deixa aflito? O que hoje te rouba a tranquilidade na vida? O que hoje você vai dormir e fica ali voltando o tempo todo? Coloca no papel e pensa comigo. Que aspectos de tudo isso você consegue controlar? O que está sob a sua influência? Você vai perceber que tem coisas que não tem jeito. Tem coisa que é descansar e deixar Deus cuidar. Tem coisas que é a vida mesmo, vai se encarregar de cuidar por você. E aí agora gasta essa energia, que foi gasta muitas vezes desnecessariamente em coisas que não estavam sob o seu controle, para focar naquilo que pode trazer mudanças de fato interessantes para a vida. Meus amigos, o texto continua dizendo uma coisa muito interessante. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui existe um princípio de sabedoria que é espetacular. Cristo fala o seguinte: buscai primeiro. Ele não está dizendo que você não pode buscar o seu sustento, ele não está dizendo que você não pode buscar as coisas que você busca no dia a dia, mas o problema é quando nós deixamos de buscar aquilo que é primordial para buscar o que é superficial. Nós deixamos de buscar aquilo que de fato é importante para a gente, que de fato tem valores muito ligados à nossa vida, e buscamos coisas na superficialidade. E aí, quando chegam algumas surpresas, algumas mudanças, alguns problemas, nós percebemos às vezes que gastamos tempo demais investindo em coisas que não eram legais. Perdemos tempo, perdemos energia, perdemos força, porque buscamos o que era equivocado. Aí Cristo fala: busque primeiro o seu reino e a sua justiça. Esse é um bom princípio para aplicarmos na nossa vida. Quando nós buscamos o princípio e o reino, nós buscamos a prioridade, aquilo que de fato é importante. Você sabe o que é importante para você? Você sabe aquilo que é de fato crucial para a sua existência? Você sabe aquilo que você não abriria mão de jeito nenhum? Muitas pessoas têm dificuldade para responder isso. Porque no dia a dia, por mais que imaginem saber, imaginam ter essa resposta, no dia a dia, na prática, não conseguem viver à altura dessa resposta. Às vezes nós sabemos o que é importante para a gente. Às vezes nós temos uma lista daquilo que você não abriria mão. Mas no dia a dia, na prática, você abre mão sim de muitas coisas que são importantes. Você deixa aos cuidados de outras pessoas coisas que estão sob o seu alcance. Sua vida, sua família, Deus, coisas que são tão essenciais para nós e que vão se perdendo porque estamos focando e buscando coisas desnecessárias antes de buscar aquilo que é crucial. Não tem como falar de ansiedade sem falar de prioridade, sem falar de controle. E controlar tem a ver com deixar, descansar e abrir mão. Nós não podemos controlar tudo, porque controlar tudo é nos sobrecarregar. Então, em que local você vai colocar a sua atenção?
Que local vai ser fruto da sua busca? Deus diz, busquem o reino e a justiça. E se você colocar isso como primeiro lugar, as outras coisas vão acontecer naturalmente. O discernimento, a sabedoria, a experiência que Deus vai orientar você a ter, vai te ajudar a viver o restante da vida e as outras áreas. Abra mão do controle. Entenda que você não pode controlar tudo. Que você vai precisar selecionar algumas coisas, se preocupar. E quando você for escolher isso, escolha aquilo que de fato é importante para você. Aquilo que de fato pode ser mudado, pode ser alterado pela sua ação. Não gaste energia se preocupando com coisas que estão fora do seu controle. Não gaste energia investindo tempo, recursos naquilo que não vai trazer mudança significativa para a sua vida. Olhe para a sua vida hoje e pense, o que é importante para você? Cuide e invista nessas coisas. E acima de tudo, busque o princípio de viver os princípios do reino hoje, no seu dia a dia. E eu quero terminar com o último versículo, porque ele tem um conselho excepcional. Sabe o que ele diz? O versículo 34 de Mateus capítulo 6 diz claramente como tem que ser a nossa atitude. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como é que nós temos que viver? Não preocupados com o amanhã. Para cada dia tem a sua preocupação. Para cada dia há um trabalho a fazer. Trabalhe diariamente. Se preocupe apenas com aquilo que é hoje, com aquilo que você pode fazer agora. E viva descansando no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Quando eu penso nesse texto de Mateus capítulo 6, chega uma paz muito grande para mim. Porque eu aprendi muitas coisas com esse texto ao longo da minha vida. A primeira delas é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele não perde o controle de nada. O Deus que eu sirvo, Ele sempre sabe o que vai acontecer comigo. Eu estou debaixo dos seus cuidados. Eu estou debaixo das suas asas. E quem é a melhor pessoa para cuidar da minha vida? Eu ou Deus Todo-Poderoso? Certamente o nosso Deus é a melhor pessoa para cuidar da nossa vida. Descanse nele. Ele já sabe de tudo. O guarda de Israel nem dorme em nenhum momento. Ele não cochila. Ele sempre está atento. Ele está preparando hoje você, diariamente, focando no agora, para descansar nele. Se você não aprender a confiar em Deus agora, como é que você vai confiar no amanhã? Se você não está conseguindo confiar agora, quando as coisas estão um pouco mais tranquilas, quando aparecer uma crise, quando a vida mudar de perspectiva imediatamente e sair completamente diferente do que você planejou, como é que você vai descansar em Deus e ter paz no meio da turbulência toda? Uma outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que, já que Deus está no controle, eu preciso abrir mão do controle da minha vida. Não dá para controlar tudo. Eu preciso entender que algumas coisas não cabem a mim. Eu preciso selecionar algumas áreas que eu terei que me preocupar e descansar, que Deus está no cuidado das outras. Abra mão de muitas coisas. Uma outra lição que eu aprendo dessa história é que aquilo que é mais importante tem que ser cuidado primeiro. As nossas prioridades. Não abra mão de cuidar daquilo que é importante para você. Porque às vezes, se você constrói toda a sua vida em coisas que não têm sentido para você a longo prazo, quando você perder aquilo que é importante, é aí que você vai refletir se terá valido a pena. Não espere perder aquilo que é crucial para você para mudar a vida. Comece a investir hoje, nesse momento, naquilo que é importante. E por fim, a última coisa que eu aprendo com esse texto é que eu não posso mudar meu passado, não posso viver o amanhã, porque eu tenho hoje. Basta cada dia o seu mal. E com isso, a gente finaliza esse terceiro encontro e faz um resumo exatamente do que nós estudamos nos episódios anteriores dessa série. Nós vimos que nós não podemos voltar no passado. Nós vimos que o passado tem que ficar lá, aonde ele está. E as lições que nós aprendemos com a nossa vida é que nós temos que trazer para hoje, para que, vivendo hoje,
um dia de cada vez, a gente vai construindo, bloco a bloco, o muro do nosso futuro. Não viva o amanhã. Não viva preocupado com o amanhã, se estressando e planejando aquilo que talvez você não vai ter controle. É lógico e importante, sim, pensar, organizar, ter um caminho a seguir, mas saiba que esse caminho ele pode ser muito diferente do que você está organizando hoje. E se isso acontecer, a quem você vai recorrer? A gente precisa colocar nossa vida nas mãos de Deus, descansar no Senhor, porque Ele não é pego de surpresa. E descansando nele, a gente vai vivendo o nosso futuro, que é um dia por vez, da melhor maneira possível. Com esse equilíbrio, exatamente de viver, pensar, mas viver o presente, o agora. Eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de estar com você em todos esses encontros. Feliz por aprendermos que o passado está lá. Feliz que o futuro também está diante da gente, mas não está ao nosso alcance. Que eu só tenho o agora, eu só tenho o dia de hoje. E a maior decisão que eu posso fazer é viver o meu hoje de acordo com a vontade de Deus. Minha última pergunta para você é exatamente essa. Quer viver ao lado de Deus hoje? Quer estar próximo dele agora? Quer fazer dele a sua primeira companhia? Quer descansar nele? As pesquisas mostram que pessoas que vivem a prática religiosa são pessoas mais felizes, são pessoas mais saudáveis e são pessoas que enfrentam menos problemas de saúde mental. Faça parte desse grupo também. Nós vamos agora ouvir uma música muito especial. E eu espero que essa música resume para você tudo aquilo que nós trabalhamos e estudamos até agora. E depois dessa música, eu quero falar para você e orar mais uma vez com você. Quero chegar logo na minha estação. Lá não há dor, tristeza, só amor, irmão. Eu ouvi falar que lá terei uma mansão e junto às criancinhas vou brincar como um leão. Essa viagem vai um dia acabar e me esperando com um sorriso no olhar. Meu pai dirá: meu filho, esse é o lar. Vou conhecer Moisés, Noé e até Sansão. E com Davi quero compor uma canção, cantar um coro de anjos em perfeita adoração. Louvor que vem da alma e também do coração. Essa viagem vai um dia acabar e me esperando com um sorriso no olhar. Meu pai dirá: meu filho, esse é o lar. Que legal, não é essa música? Como ela fala ao nosso coração. Meu amigo, hoje é o dia da nossa oportunidade. A gente não sabe o que vai encontrar amanhã. Quantas pessoas hoje saíram de suas casas, planejaram, sonharam, muitas delas até frustradas com coisas que haviam vivido no seu passado e não tiveram o privilégio que nós temos de voltar para casa, ou de estar com as pessoas que nós amamos, porque perderam sua vida ao longo do caminho. É muito triste isso, mas é uma realidade
que muitas pessoas vivenciam o tempo todo. E talvez poderemos vivenciar em algum momento da nossa história. Eu não quero ficar fazendo terrorismo, nem chantagem emocional. O meu foco não é falar que você vai morrer. Mas o meu foco é dizer o seguinte: você vai esperar perder pessoas ou ter a vida drasticamente mudada para repensar o que está fazendo com a vida? Vai esperar as circunstâncias saírem do seu controle para poder mudar aquilo que é necessário mudar? Você não tem o ontem, você não tem o amanhã, você só tem o agora. Viva esse agora. O que precisa mudar? O que precisa fazer? Faça hoje. Não espere o amanhã, porque o amanhã não está no nosso controle. Se há alguma coisa que a gente pode ser, isso é hoje. Se há alguma coisa que podemos fazer, só dá para fazer hoje. Se há alguma coisa a refletir e mudar, só há como fazer isso agora. Utilize essa oportunidade para decidir mudar a sua vida, viver o presente e, acima de tudo, buscar a Deus todos os dias. Topa fazer isso? Eu também topo. Aceite viver hoje diariamente ao lado de Cristo. Entregue a vida para Ele. Coloque a sua vida no controle de quem sabe todas as coisas e que não é surpreendido em nenhum momento. E descansa. Descansa na paz de alguém que já perdoou seu passado e que te deu a oportunidade de hoje de escrever mais uma página da sua vida. Você me permite orar por você? E eu quero orar para que você tenha sabedoria. Eu quero orar para que você viva o seu hoje de acordo com a vontade de Deus e que você continue escrevendo a sua história, tendo Deus como o autor dela. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, eu não sei para quem eu estou falando, Senhor, mas eu espero que essa mensagem tenha chegado agora no coração de alguém que estava precisando ouvir que o Senhor nunca é pego de surpresa, que o Senhor está no controle de todas as coisas e a nossa parte é viver um dia de cada vez, descansando em Ti, Senhor. Nos ilumina, bom Pai, nos dá força e sabedoria para descansarmos no Senhor e vivermos escrevendo nossa história, tendo o Senhor como autor dela. Nos ampare, nos abençoe cada dia e que possamos ter a nossa vida nas Tuas mãos, descansados e plenos, porque o Senhor cuida da gente. É o que nós oramos por Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês nesses 3 episódios da série Saúde Mental. Que Deus o abençoe, que Deus te fortaleça e que você viva uma vida plena e feliz, com muita qualidade e pensando cada vez melhor. Deus o abençoe. Um grande abraço.